Na internet e no celular, mensagens com imagens e comentários depreciativos se alastram rapidamente e tornam o bullying ainda mais perverso. Como o espaço virtual é ilimitado, o poder de agressão se amplia e a vítima se sente acuada, mesmo fora da escola. E o que é pior, muitas vezes ela não sabe de quem se defender. Pensando nisso, a direção do Colégio São Paulo de Teresópolis vem desenvolvendo o projeto Bullying, que visa justamente despertar a atenção de todos para as causas e consequências do bullying e também do cyberbullying. Todo mundo que convive com crianças e jovens sabe como eles são capazes de praticar pequenas e grandes perversões. Debocham uns dos outros, criam os apelidos mais estranhos, reparam nas mínimas imperfeições e não perdoam nada. Na escola, isso é bastante comum. Implicância, discriminação e agressões verbais e físicas são muito mais frequentes do que o desejado. Esse comportamento não é novo, mas a maneira como pesquisadores, médicos e professores o encaram vem mudando. Há cerca de 15 anos, essas provocações passaram a ser vistas como uma forma de violência e ganharam nome: bullying, palavra do inglês que pode ser traduzida como intimidar ou amedrontar. Sua principal característica é que a agressão física, moral ou material é sempre intencional e repetida várias vezes sem uma motivação específica. Mais recentemente, a tecnologia deu uma nova cara ao problema. E-mails ameaçadores, mensagens negativas em sites de relacionamento e torpedos com fotos e textos constrangedores para a vítima foram batizados de cyberbullying. O bullying virtual, essa questão de você causar um dano a uma pessoa, trazendo uma alienação dela dentro da sociedade que ela está inserida por conta de conversas vexatórias, apelidos, ou fazer com que ela passe vergonhas, excluindo ela de um conteúdo social, de um grupo social, isso é um cyberbullying. Aquele apelido, aquela brincadeira que ultrapassa os limites, tudo isso que era já visto no mundo físico, que as pessoas faziam e fazem até hoje no mundo físico, quando você faz isso na rede social, no mundo virtual, isso tem uma abrangência muito maior. Isso extrapola os limites daquele grupo que você pertence, podendo ser visto aquele conteúdo que causou dano à criança ou adolescente, podendo ser visto esse conteúdo para um grupo muito além do que o grupo que foi direcionado àquelas brincadeiras. Por isso o dano de um cyberbullying ele é muito maior do que um dano de um bullying no mundo físico. Aqui no Brasil vem aumentando rapidamente o número de casos de violência desse tipo. Por conta disso, dentro do projeto Bullying, criado há alguns anos no Colégio São Paulo, foi organizada uma roda de conversa que contou com a participação de alunos do 7º ano do ensino fundamental e também de diversos especialistas sobre o assunto. O objetivo é que eles realmente possam trazer para o palestrante, que está em modelo de conversa, as dúvidas, até mesmo as situações que aconteceram. Todo modelo de roda de conversa, a gente tem um olhar paralelo e a partir dela a gente já identifica pessoas que podem estar vivendo situações como essa, pessoas que podem estar praticando situações como essa, o desconforto em alguns. Então, assim, ela também serve como um diagnóstico para o nosso olhar, bastante interessante. O Colégio São Paulo, há muitos anos atrás, como eu já falei, criou o projeto de combate ao bullying, porque muito antes de se falar tanto em bullying, percebeu a necessidade de se trabalhar isso dentro da escola, dentro das salas de aula, né? Teve uma visão antecipada desse boom que acontece hoje, do bullying, né? Então, assim, profissionais preocupados com o bem-estar dos alunos, com o desenvolvimento das crianças, né? Com o lado emocional, porque o bullying realmente ele nunca é positivo. E há também, por quê? Porque ao se cuidar e se combater o bullying,
a gente não está tratando, está cuidando, está dando uma atenção especial somente a quem pratica o bullying, né? A quem sofre o bullying, também a quem pratica, porque na verdade os dois lados precisam de ajuda. E a escola, na sociedade, ela ajuda demais, né? Ela ajuda muito, principalmente hoje em dia, né? Que ela serve de apoio até na educação das crianças, né? Uma coisa que antigamente as escolas pensavam em quê? Em passar os conteúdos, né? Mas aqui nós somos educadores, então a gente contribui e muito, né, no desenvolvimento, na formação do indivíduo. E o combate ao bullying, ele é importante, ele é primordial nesse desenvolvimento dos jovens. O nosso projeto, ele é trabalhado todos os anos de combate ao bullying nas 3 etapas. O nosso ano letivo é dividido em 3 etapas e ele é combatido diariamente. E com o projeto, com atividades de conscientização, com palestras, com atividades diversas nas 3 etapas, com a colaboração dos professores, porque ele acaba sendo um tema que trabalha e que chega nos alunos de forma interdisciplinar. O inspetor de Polícia Civil, Rodrigo Vale, foi o palestrante da roda de conversa sobre cyberbullying. Além de falar sobre o tema, ele respondeu às perguntas dos alunos do 7º ano. Uma das dúvidas foi sobre como a polícia age em situações desta natureza. Primeiramente, o diálogo. Sempre o diálogo é a porta de se iniciar qualquer resolução de problemas. Segundo, precisa analisar se aquele conteúdo que causou o bullying, precisa analisar se aquilo ali entrou já na esfera criminal. Se houve um crime contra a honra, se houve algo que ferisse a vida daquela pessoa da forma que ela é vista pela sociedade. Chegando num ponto como esse, é importante que os pais sejam inseridos para poder entenderem qual a medida deve ser tomada. Se é apenas a conversa e tentar resolver no âmbito na escola ou entre os pais, ou se aquilo ali extrapolou os limites, causando crime, causando um dano à pessoa, tendo que ser registrado como crime com registro de ocorrência e investigado para poder apurar a causa, materialidade e autoria do fato. Outra dúvida muito comum entre os alunos é o que fazer para evitar ser vítima do bullying virtual. Primeiramente, se tratando de cyberbullying, é interessante você ter uma vida cibernética, uma vida em redes sociais bem controlada, evitar a superexposição, evitar postagens que possam comprometer aquilo que você realmente é, o que realmente você faz. Então, ter uma vida controlada nas redes sociais, assim como você deve ter uma vida controlada na sua vida comum, na sua vida física, é o melhor jeito de você evitar ser vítima de cyberbullying. O que fazer para evitar o bullying? Eu acredito plenamente que a escola tem se cercado de todas as ações que são necessárias. Primeiro, informar de que isso não é brincadeira. Segundo, identificar que isso acontece, ao invés de não ficar claro para nós. Nós identificamos, fazemos os diagnósticos e construímos as ações com caráter preventivo, as ações onde nós nos colocamos na ajuda desses. E aí fica bem claro, não só aquele que está sofrendo, mas aquele que está praticando, porque ele também precisa dessa ajuda. Se ele está precisando se colocar no lugar de alguém que faz uma destruição com o outro, ele também precisa de ajuda. Então, ações desenvolvidas de informar, de cuidar desses jovens, e não só com os jovens. Eu acho que isso é o mais importante. A gente precisa desdobrar esses assuntos com as famílias, conversar sobre isso com as famílias, informar as famílias o que acontece no interior de uma escola, quando às vezes existem famílias que, na sua ingenuidade, acatam essas falas dentro de casa e não identificam que isso é uma estrutura de bullying. Então, acho que trabalhar com as famílias é uma questão importantíssima também.
Do ponto de vista do colégio, como diferenciar o bullying de uma simples brincadeira com colegas? Primeiro que brincadeira, ambos precisam estar tendo prazer com ela, né? Então a gente já parte do princípio que o bullying, apenas um está se beneficiando, o outro não. Além disso, brincadeira precisa ser considerada de humor satisfatório. E não é esse humor que se retrata de quem está sendo vítima do bullying, né? Pelo contrário, ele sai com baixa estima, depreciado. E é importante porque não tem só aquele que o bullying, né, que está provocando. Tem todo um grupo em torno dele. Então, quando você brinca, você não precisa necessariamente brincar em coletivo, né? Você pode brincar em coletivo, mas pode brincar individual. No caso do bullying, não. Ele precisa ter esse coletivo que respalda essa ação dele, né? Que transforma isso em algo que realmente traz a intencionalidade. Ele não faz isso sozinho. Então tem várias diferenças entre brincadeiras e o bullying. E será que existe diferença do bullying praticado por meninos e meninas? Bullying praticado por meninos e bullying praticado por meninas é bullying de qualquer maneira, né? Claro que cada caso é um caso, né? E a gente trata os casos, cuida dos casos, dá atenção aos casos de maneira individualizada. A gente tenta fazer a melhor orientação possível. Mas assim, não. Tanto meninos quanto meninas fazem bullying, né? E a gente precisa estar atento. Não quer dizer que meninos fazem mais ou meninas fazem mais. O que acontece é que meninas amadurecem mais rápido. Meninos amadurecem mais lentamente, pelo menos é o que a gente observa, né? Eles brincam mais, então é aquela coisa da brincadeira desagradável. De repente, apoiado no grupo, eles se sentem mais corajosos, os meninos, a gente percebe isso. Mas acontece, né? Tanto meninos quanto meninas, eles praticam o bullying, sim. E o que é pior? O bullying com agressão física ou com agressão moral? Eu acho que o bullying, tudo é pior, né? Mas se nós considerarmos que o efeito moral, ele se desdobra no psiquismo, nessa parte emocional, e que não constrói fisicamente um sintoma, algo que a gente pode curar e que a gente identifica com mais facilidade, eu diria que o efeito realmente, o prejuízo é muito maior. Essa fragilidade emocional, essa coisa que pode aos poucos ir crescendo e que nós, da escola, parentes, os responsáveis, não conseguimos mensurar o tamanho disso e não conseguimos desdobrar, então, o que ele precisaria naquele momento de cuidado. Então, acho que a repercussão do efeito moral ela é infinitamente pior. Segundo as responsáveis pelo projeto, os resultados do trabalho que vem sendo desenvolvido no colégio vêm aparecendo. São visíveis as mudanças no comportamento dos alunos. Eles se colocam no lugar do personagem. Então, quando eles assistem o vídeo, fazem reflexão, eles se colocam no lugar do personagem. A gente pôde ver aqui na atividade que eles começaram a falar, né, do que aconteceu, o que foi parecido com o vídeo, como eles se sentiram e o que eles podem fazer para resolver. Eles já vêm trazendo para a gente que brigar não resolve nada, que é conversando que a gente se entende. Então, eu acredito que seja um trabalho de muito tempo que vem sendo feito desde o maternal. Então, na verdade, não é só esse trabalho que a gente fez, né? Então, não é um trabalho de imediato, é uma construção. A gente sente, já que acontece nos nossos alunos com o projeto, com o trabalho de combate ao bullying, é um reflexo positivo. Porque você imagina uma escola do porte do Colégio de São Paulo, com a quantidade de alunos, com o quantitativo de alunos, se não tem um projeto de combate ao bullying, a gente teríamos milhões de problemas, né, sem o projeto. A gente consegue trabalhar no nosso dia a dia graças ao projeto, né, graças ao trabalho de equipe, graças ao apoio que a direção dá,
trabalhando de forma que a gente consiga, no nosso dia a dia, trabalhar, orientar, conscientizar as famílias, né? E é positivo de que forma? Os nossos alunos, eles sabem o que é bullying, eles sabem o que é praticar bullying, eles sabem diferenciar o que é uma brincadeira esporádica de mau gosto do que é bullying, porque o bullying é uma prática reincidente. Então, é positivo em todos os aspectos, né? Para a formação dele, para o caráter dele, para ele saber ver o que é certo e o que é errado. É positivo em todos os sentidos, né? Não só para os alunos, mas para toda a equipe técnica e para os professores também. Para os pais que participaram da roda de conversa, a iniciativa valeu a pena. Com certeza de uma importância que hoje a gente nem imagina, porque realmente é um tema muito atual, um tema que nós pais lutamos com isso diariamente e contar como pessoas tão gabaritadas e sensíveis como é o Rodrigo. Eu já o conhecia pessoalmente há bastante tempo, conhecia já o seu trabalho. É fantástico o que tem que ser feito e aproveitando muito a sua experiência, poderão chegar a resultados muito bons. A prevenção é tudo, então ele trabalha muito nessa área também e muito bom, muito bom. Muito interessante, principalmente para as famílias. Os pais não têm a dimensão do que é deixar um celular com uma criança, com WhatsApp, com Facebook. A gente acha que às vezes está dando uma distração, ou muitas vezes dá até um descanso para os próprios pais, né? Mas o que o Rodrigo veio mostrar aqui é que existe todo um outro lado da internet. É claro que a gente sabe, né? Ninguém aqui vive no mundo da fantasia, mas a gente sabe que a gente acha que a vítima vai ser sempre o outro, tá longe, tá sempre no noticiário da TV, nunca na nossa casa. E ele mostrou que não, que tá dentro de casa e que se a família acompanhar, não tem problema nenhum utilizar as redes, até porque você vai isolar a criança de modo algum. A gente vai educá-la para que ela se proteja e proteja os amigos o máximo possível. Creio que seja uma forma de colocar os pais mais cientes do que é preciso fazer em casa, alertar os pais para esse tipo de crimes que a gente fica meio alheio, achando que tá tudo bem, mas é bom sempre estar alerta, né, sobre isso. A profundidade em que as coisas estão, em que nós não temos essa noção, a gente só enxerga realmente a ponta do iceberg. Quando ele mergulha nos casos, na análise dos casos, a gente tem a verdadeira noção de que muita coisa por baixo que a gente não enxerga tem que ser atuada de uma forma firme, e nós pais temos essa função, porque quem vai mudar isso são os pais. A escola é um ajuntamento dos pais e das famílias, mas a célula principal é a família. Então é lá que a gente tem que atuar em cima dos nossos filhos como parceiros e prevenindo casos como esse que ele demonstrou, de coisas que talvez não tenham nem volta mais, né? O celular pode ser roubado, né? O celular você pode perder. E o que vai acontecer com aquele conteúdo? Porque a gente fica sempre assim, vou descarregar hoje, vou descarregar amanhã. Mas mesmo assim vai para um laptop, vai para um computador. Enfim, eu acho que o mais importante é a gente saber, né, com o que está lidando, né, com essa internet, acompanhar. Eles estão à frente, não tem como. As crianças hoje... Eu mesmo, quem colocou um programa de... como é que fala? Não é um antivírus. É um antivírus no meu celular, foi minha sobrinha de 10 anos, porque eu não sabia colocar. E ela que colocou para mim. Então, a gente não vai estar à frente deles, mas no quesito maturidade, sim. Então, acho que o importante é falar com a criança, saber que ali ela corre um risco sério, mostrar esse risco. E também educá-los para que eles também não repliquem coisas de outras crianças, né? Porque isso pode chegar no celular de um filho e aí, faz o quê? Né? Então tem que ter respeito ao próximo também. O mais importante nisso é que o trabalho não começa aqui e também não termina aqui. O mais importante é que esse trabalho é feito o tempo todo, dentro de sala de aula,
na convivência, na experiência do dia a dia, na resolução de conflitos, na intervenção constante dos nossos professores, é que as crianças vão interiorizando esses valores que são tão importantes para eles na vida futura. São importantes agora e são importantes no futuro. A gente entende que com esses valores interiorizados, teremos menos chances de que haja situações de bullying mais tarde. O projeto Bullying, ele é hoje um dos projetos mais importantes que o SOI tem desenvolvido, em função da atualidade. Bullying não é apenas uma brincadeira de mau gosto, né? O bullying, ele é uma relativa perversidade que se desenvolve em relação ao outro, né? Perversidade, eu digo, no sentido de que destrói o emocional, né, de quem está sendo vítima. Inclusive, a gente estuda sobre isso e a gente sabe que esses perfis são muito bem escolhidos. Já são indivíduos que têm na sua estrutura essa fragilidade, né, que acatam muito bem essa situação de exposição vexatória, né, e a sua baixa estima, ela já está associada. Então, é importantíssimo nós trabalharmos esse projeto, justamente porque desenvolve, né, e desencadeia um adoecimento que é notório hoje na adolescência. A gente tem um alto índice de crianças com depressão. Isso é estatística mundial, não é só brasileira. Então, acho que é um projeto de extrema importância e a escola precisa se comprometer com isso, construir não só ações de prevenção, mas também ações para punir, que eu digo, no sentido de restringir, né, que isso se propague. Então, nós estamos cada vez mais nos aprofundando do assunto para que a gente possa realmente conseguir trabalhar essa questão internamente. E assim a gente encerra essa edição do CSP Notícias. A gente se vê. Tchau!